Então o Diogo, ele pode... Olha que paradoxo. O Diogo pode começar com a despedida. Ok, vamos começar com a despedida. Fala, Tigrada, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o episódio 45 do Tigrão Cast. Eita! O videocast para você que decidiu sair da inércia, quer conquistar sua independência financeira, tem pressa de enriquecer, eu não tenho vergonha disso. Essa frase é meio trava-língua, né, galera? Calma aí. Por isso a gente tá sempre trocando uma ideia sobre mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. Hoje vai ser um pouco diferente, mas vai ser mais ou menos a mesma coisa. Calma aí que você vai entender. Seja num bate-papo com convidados especiais ou lendo algum livro maneiro, a cada episódio saímos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa, vem com a gente, porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme. Um prato de trigo para um tigrão triste, 2 pratos de trigo para 2 tigrões tristes, 3 pratos de trigo para 3 tigrões tristes. Moleque! Não conseguiria. Quem falou aí no Trava-Língua foi o Rodrigo Rente e agora eu, Diogo Baiense. Temos ali nos bastidores o Cadu Chanuel. Só uma curiosidade aqui, se você botar no YouTube legenda automática, quando eu falo Cadu Chanuel, ele coloca escrito assim, Caducha. Ele inventou esse nome, Caducha Noel. Ficou melhor do que Só que não é assim, gente. É Cadu, Carlos Eduardo, Chanuel, um sobrenome alemão. Uau. Salve, Cadu. E durante essa gravação a gente vai fazer uma chamada de vídeo com a Marisa Ferro. Eu não vou ler todas as credenciais da Marisa, porque dariam 2 páginas e a gente não tem tempo para isso, a gente só tem 2 horas. Ela é professora adjunta no Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, UF, na área de Inteligência Artificial, coordenadora do Núcleo de Referência em IA Ética e Confiável e doutora em Modelagem Computacional pelo LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, atuando na área de computação científica distribuída de alto desempenho e análise operacional, e o restante eu vou falar quando fizer essa chamada com ela. Mas calma aí, Diogo, como assim fazer uma chamada? Hoje tem convidado especial, mas eu não tô vendo ninguém aqui. Pois é, a gente não conseguiu casar uma agenda com a Marisa, é uma pessoa muito ocupada, muito importante, ela até conseguiria no final de semana, mas aí não daria pra gente. E a gente combinou, vamos fazer uma chamada, a tecnologia Mentira. Resolve. Isso. Então a gente vai falar aqui de um tema que acaba tocando aí no que a gente falou, né? A tecnologia, realmente estamos usando os recursos que temos. Boa, né? exatamente. Hoje a gente tem convidado especial, que é a Marisa, e a Marisa vai falar com a gente remotamente, é isso? Isso aí. Então tá bom, e a gente vai falar sobre que tema? A gente falou do convidado ali, já deu pra galera ter uma ideia. A gente vai falar de inteligência artificial. Agora, fogos. Só se fala nisso na internet. Aí a gente vai falar nisso porque só se fala nisso? Não é bem assim. A gente vai falar porque é um tema relevante, mas a gente vai falar porque também tem a ver com o Tigrão. Inteligência artificial tá mudando a vida de todo mundo, inclusive da galera que tá focada em dinheiro, finança, prosperidade, abundância. Talvez você esteja se perguntando como, talvez você já conheça um pouco sobre inteligência artificial. A gente vai abordar aqui, pô, Diogo, mas são muitos aspectos que a gente tem também. Não é muito a gente nem vai conseguir falar de tudo, é um tema muito vasto. A gente pesquisou, a gente percebeu isso. Achei que inteligência artificial era aquele site que tu entrava, fazia pergunta e o computador respondia sozinho. Mas na verdade é uma parada muito maior que tá ligada. Transportes, indústria agro, indústria têxtil, medicina, saúde, alimentação, geopolítica, enfim, é muito magnífico. Então a gente vai falar hoje sobre inteligência artificial. O título do episódio hoje é A Inteligência Artificial Mudou Sua Vida e Você Nem Percebeu. E a gente vai te provar isso. Boa. Boa? Vamos para os recadinhos iniciais antes de começar para valer. Só lembrando que a gente tem episódio novo em vídeo toda semana no YouTube, como este episódio aqui toda semana. Essa é a semana 45, episódio Isso. 45, sem falha. E esse episódio você encontra em áudio e vídeo no Spotify também, em áudio no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Castbox e Radio Public, ou seja, só a nata, as maiores plataformas de áudio disponíveis para você ter sempre o Tigrão Cast por lá. Cortes todo dia no YouTube, em outro canal, Instagram, Facebook, TikTok, Kuai. É só procurar lá, @Tigrão do Cifrão. Isso. E agora o nosso principal patrocinador é o like. Deixa o like pra gente por enquanto, né? É o like. É você. E a moeda que você nos paga com like, compartilhamento, Isso. com comentários. É uma cota de patrocínio aí que você vai pagar agora. Dá o like, siga a gente. Se você estiver aí no YouTube, não deixe de inscrever-se no nosso canal, isso é muito importante. Ativa lá o sininho se você quiser receber as notificações.
E compartilha com a galera. Compartilha pra gente distribuir esse conhecimento aí que é sempre muito importante, assim como a inteligência artificial. E no final a gente vai ter um bônus, e como de praxe a gente não sabe o que é, a gente não combinou, vamos pensar a respeito no meio do episódio. A gente gosta de fazer isso, né? Vamos aqui receber mental, espiritualmente, energeticamente, de repente alguma inteligência artificial remota manda pra gente uma mensagem sobre isso. Isso, beleza. Fechou. Vamos começar então? Bora. Então tá, vamos começar por onde? Vamos começar, deixa eu só fazer uma analogia antes, Rodrigo. Bom, então vamos começar pela analogia. Eu vi esses dias na internet uma entrevista antiga com, esqueci o nome do apresentador famoso nos Estados Unidos, um dos mais famosos, com o Bill Gates. Bill Gates novinho. Sim. E o Bill Gates foi falar sobre internet. Sim. E a galera zombou dele. E falou, mas o que é internet? As pessoas podem ter um site, lá vão ter as informações. E, mas pra que a internet, senhor? E zombaram do Bill Gates. Sim. E ele não conseguiu explicar tão bem, porque realmente é a analogia que eu faço da inteligência artificial com a internet. É uma coisa nova, que vai mudar o mundo, que já estava mudando naquela época, era início da década de 90. Assim como a inteligência artificial já está mudando agora, as pessoas, como a gente falou no título, nem perceberam isso, né? Isso agora aí. que tá falando mais. E ela já é utilizada em muito, e a gente vai falar sobre isso. Então eu queria começar falando o que é a inteligência artificial. O que é isso? É uma área da ciência da computação que cria sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Porque quando a gente faz uma programação, a gente coloca, se o usuário digitar isso, você mostra isso aqui na tela e tal. Não é uma inteligência artificial, é uma tem um processo de decisão assim, né? Ela não. E o principal olha só, como por exemplo, reconhecimento de fala, tem que ser uma inteligência artificial. Visão computacional, tomada de decisões, como você falou, e resolução de problemas. Sim. E o mais interessante na inteligência artificial é o aprendizado de máquina, que se chama machine learning. Cara, isso é muito amedrontador. É muito louco. De certa forma, né, cara? É como se eu fizesse uma programação num chat, por exemplo, num aplicativo. Sim. E com base no que é entrado, a informação que é input, né, Sim. que é colocada ali, ela vai aprendendo e ela consegue dar respostas além do que foi programada. Entendeu? Esse aplicativo, você usou o exemplo do aplicativo. Esse aplicativo, a princípio, ficaria mais robusto, mais forte, mais inteligente com essa entrada de informação, né? Isso. Ele foi programado básico, 1.0 ali, e ele foi ficando gigante, mais forte, mais poderoso com a experiência. Foi crescendo. E existem outras técnicas de IA, como redes neurais artificiais, sistemas especialistas, processamento de linguagem natural e robótica, né? Então, assim, é um pouco difícil ainda de explicar, de entender, mas eu acho que já dá para ter uma ideia do que se trata, e principalmente na prática. Eu acho maneiro, assim, acho que tudo que a gente vai falar aqui hoje já vai trazer pra galera que tá ouvindo que inteligência artificial não é uma parada de laboratórios e de robôs, assim, que a NASA usa, ou que são usados em mineração lá longe. É uma parada que tá em cima da mesa da tua sala agora. É uma parada que tá dentro do teu celular agora, uma parada que tá no portão eletrônico da tua garagem, uma parada que tá nos sites que você já visita. Tudo que a gente vai falar, eu acho que traz isso. Você deu uma explicação aí do que é inteligência artificial, e todos os exemplos, toda a figuração que a gente traz hoje traz pro usual, tá dentro da vida da galera já. Assistentes virtuais como Alexa, Siri, Exatamente. o Google, né? E são inteligências artificiais. Carros autônomos. Olha só que interessante. Sistemas de recomendação em plataformas de e-commerce. Exatamente. Quando eu falei que tá dentro da vida da pessoa, a imagem que tá na minha cabeça é da Amazon. Querendo ou não, a Amazon, ela sabe o que você quer comprar muito melhor do que você mesmo. E isso já tá rodando tem muito tempo. E aí, como é que é esse machine learning? A pessoa programou primeiramente e fala, ó, de acordo com o que a pessoa visualiza de interesse de compra, você vai mostrar produtos daquela categoria. Beleza. Só que com o tempo, a inteligência artificial começa a perceber padrões. Então ela vê que quem vê muito dessa categoria, um mês depois, por exemplo, vê muito smartphone.
smartphone. Um mês depois acaba indo para a categoria de acessórios de smartphone. Fone de ouvido, compra uma capinha, um fone de ouvido. E aí ela identifica, opa, peraí, então, quem for aqui olhar a categoria smartphone, daqui a um mês eu vou disparar um e-mail com os acessórios. Ou até um pouco antes, para impedir que o cara compre no concorrente antes de mim, né? Antecipa um pouco o teu desejo. Antecipar a urgência da pessoa, isso é igual... Se você não sabe o que você quer ganhar de aniversário, entra no Mercado Livre. Só abre a tua conta. Ele vai botar as coisas que você quer na primeira página, entendeu? Boa. Na Amazon é muito impressionante. Então, a inteligência artificial já é uma realidade no nosso dia a dia. Não sei, você que tá ouvindo aí, você jogou, eu sei, Cadu também usa banco digital, né? Banco digital. Aí você tem uma dúvida no banco digital, você não vai na agência, você pega o chat lá de dúvidas ou me ajude aqui, cada um tem um jeitinho lá. Quem te responde, as primeiras 30 perguntas que você faz é uma inteligência artificial. Lá na frente, talvez você precise do João para ir te atender, para terminar o atendimento. Às vezes não, às vezes você consegue tudo com inteligência artificial. Então, por mais que você queira evitar, os robozinhos tá dentro da vida da gente já, né? É isso aí. E aí, a gente pode... Cara, dá pra listar inúmeros, assim, setores da economia, sistemas, setores da sociedade, vamos falar assim, que a inteligência artificial tá inserida, né? Então tem uma listinha aqui. Essa listinha você fez essa lista e eu fiz uma... Foi a inteligência artificial. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos como é que é? Dê a César o que é de César, né? Então, esse roteiro hoje não foi gerado por nós, tá? A gente sempre escreve roteiro igual 2 porquinhos pra poder fazer isso, igual 2 tigrinhos pra poder fazer o roteiro, pesquisa e tal. Dessa vez, o Diogo serviu como interface entre o Tigrão do Cifrão e um mecanismo, uma ferramenta de inteligência artificial, e o roteiro foi feito por um robô hoje. Sabe como é que eu fiz? Vocês vão ver se faz nexo ou não faz nexo, vocês vão ver. Tá muito melhor do que os nossos, na verdade, né? Sabe como é que eu fiz? Entrei lá no ChatGPT e coloquei assim... faça uma lista de 10 tópicos para um podcast sobre inteligência artificial. E aí, a primeira resposta já foi... Aí ele te dá 10 tópicos. Já foi legal, Aí me deu os 10 tópicos. E aí o primeiro tópico, só para dar o exemplo aqui, era o que é inteligência artificial e como ela funciona. E aí eu peguei cada tópico, copiei e colei de novo no ChatGPT. Aí falou com ele de novo. Aí perguntando o que é inteligência artificial e como ela funciona. Me deu a resposta. Eu não... tem lá... Tem como você gerar novamente a resposta, se você não ficar muito satisfeito e tal. Não precisei nenhuma dessas 10 vezes. Não, e pra quem não sabe, eu acho que a maioria deve saber, ou pelo menos ouviu falar, que a galera só fala nisso agora, esse tal de ChatGPT. É uma ferramenta... Tem a versão dela link na descrição. Hein? Link na descrição, é gratuita na internet, tem outras versões, mas que você faz perguntas, sugestões ou pede coisas e ele te entrega em texto essa resposta. Desde quem descobriu o Brasil, me conte quem descobriu o Brasil e como foi a descoberta do Brasil em 30 linhas. Tipo isso, até me escreva um poema para quem está com o coração machucado. É desse naipe. E a gente talvez, vamos ver se a gente consegue mostrar na tela depois alguma coisa do ChatGPT. Então, essa ferramenta, o ChatGPT, ele falou aqui, olha só, exemplos de setores da sociedade onde a inteligência artificial está implantada já. Saúde, finança, varejo, indústria, transporte, educação. Aí eu coloco aqui, ó, clima, segurança, agro. Então, hoje em dia, os grandes produtores agro, por exemplo, não é um cara que está atrás do trator, ele vai passando a colheitadeira lá na plantação de milho, aí ele vira a curva, aí ele para almoçar, aí ele errou, deixou de colher o milho lá atrás, ele tem que voltar aquele caminho todo. É tudo por satélite, marcado ponto a ponto a plantação do cara. O trator não é tripulado, as colheitadeiras gigantes, faz aquele trajeto sozinho, gastando menos combustível, tendo menos desperdício, fazendo... em todas as áreas está assim. Estratégia de trânsito. Antigamente não, até hoje tem engenheiros de trânsito, aquele cara que faz uma faculdade e ele elabora, senta numa mesa com outros engenheiros e elaborar como é que vai ser o tráfego de carros naquele centro daquela cidade, por exemplo, para que não haja muito trânsito e tal. Hoje em dia tem softwares de inteligência artificial que fazem com resultado muito melhor do que engenheiro Em 1 minuto vai fazer um projeto que o cara demoraria 1 ano e ainda vai ficar melhor. Muito melhor e muito mais barato também. Enfim, esse reloginho, né? Esse reloginho, na verdade, tá ligado ao meu braço aqui. Ele sabe minha pulsação, ele sabe o tempo que eu durmo, ele sabe se eu treinei ou não treinei, quantas calorias eu gastei. Ele me dá sugestão, fala, Rodrigo, você tá muito tempo sentado. Rodrigo, você bebeu pouca água hoje. Rodrigo... E é um relógio que você compra por
Não chega a 200 reais. É, cento e poucos reais. Enfim, os setores em que a inteligência artificial está implantada. A gente conversou com um cara de São Paulo um tempo atrás, não sei se você vai lembrar. E ele estava falando de um aplicativo que via quando o clima começava a ficar mais frio, chuvoso, e as pessoas ficam mais gripadas, e ele entrava em contato direto com laboratórios, clínicas de vacina de gripe, viam quais que tinham vacina contra a gripe em estoque, e anunciavam para aquela pessoa, olha, o tempo vai esfriar, você vai ficar gripado daqui a 3, 4 dias, mas tem perto de você aqui uma clínica com vacina antigripe já para você tomar, portanto. Incrível. Então, é muito louco, né? Você não precisa lembrar que você vai ficar gripado e tomar vacina. Ele te lembra de tomar vacina e ele te fala qual é a clínica, quanto de vacina tem em estoque. Enfim, está assim em todos os setores da sociedade, né? Essa da saúde eu acho incrível também, né? A inteligência artificial ser usada para analisar, às vezes, centenas de imagens de raio-x, por exemplo, ressonância. E assim, com muito mais acurácia do que um médico. Sim. Né? Que vai perder o tempo valioso dele ali e às vezes não vai... Tá cansado, tá no segundo turno vai já. deixar passar algum diagnóstico que era para ter passado, que não era para ter passado. E aí eu sei que vai ter gente que vai falar, poxa, mas eu não confio em máquina. Eu acho que o ser humano, aquele cara experiente de 50 anos de profissão, ele é muito mais preciso que uma máquina. Aí eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, eu acho que existe uma transição. A inteligência artificial não precisa tirar agora o médico e botar um robô no lugar. O médico pode utilizar desse robô para ser mais produtivo, cometer menos erros, conferir se ele fez o que tá errado. Então, a empatia a máquina não vai dar, né? Já não sei. Talvez. Não, ainda não, acho que não. Estamos no caminho... caso de um médico, assim, né? De você dar o diagnóstico, talvez a inteligência artificial chega, Irmão, você está preparado? Sente-se. Irmão, você já viu os robôs de relacionamento? As bonecas, os bonecos humanos que jantam e conversam com pessoas que não acharam seu par. Muito além da boneca inflável, né? Muito além da boneca inflável, tá entendendo? É muito esquisito, cara. A gente tá vivendo... É um momento muito Black Mirror mesmo. Quem não sabe, link na descrição. Bom, cara. Uma minissérie, uma série da Netflix que mostra uma evolução, sei lá, avassaladora da tecnologia na sociedade. E tem muitas vezes que eu vejo uma coisa acontecendo agora, eu falo, meu irmão tava lá na série, saiu há 3 anos atrás e os caras já sabiam, sabe? Enfim, então a primeira coisa, eu acho que existe um momento de transição, a gente tá vivendo esse momento de transição. O médico é muito competente e o robô não vai tirar o lugar dele hoje. Eu acho que vai tirar em breve. E a gente tá vivendo um momento de transição. E a segunda coisa a inteligência artificial, ela não dobra de capacidade a cada ano. Ela é exponencial, né? Ela tem sei lá, vou dar notas aqui, né? Ela tem uma nível de inteligência 10 hoje, daqui a um ano é 30, daqui a um ano é 400, dali a um ano é 17 mil, entende? É exponencial, assim. Então, o que a gente acha, esse robô nunca vai fazer isso direito. Foi assim com as máquinas digitais. Eu peguei a transição, eu fazia fotografia na faculdade com máquina de filme. E aí, quando vieram as máquinas digitais, tinha pixel na imagem, era uma máquina que a cor não ficava precisa, não tinha equipamentos assim pra revelar uma foto bem revelada. E os fotógrafos, eu lembro, fotógrafo super, sabe, os caras, fotógrafo internacional, assim, artistas brabos. Os caras falando, máquina digital nunca vai roubar o lugar do filme. E hoje tu não vê. A não ser o cara que tem um apego com aquela coisa, né? A máquina digital ela faz muito mais do que a de filme fazia. Então, calma, é um momento de transição só. Isso aconteceu no automobilismo também, quando começaram a vir as assistências eletrônicas, né? Sim. De estabilidade, de ABS no freio e tal. Os pilotos ainda eram superiores a essa tecnologia. Então, um câmbio manual ainda era mais rápido do que um câmbio automático. Sim. Né? O piloto conseguia ganhar tempo ali e tal. Mas aquele cara orgulhoso de ser humano, muita gente falou, irmão, a máquina nunca vai esperar meu talento de passar a marcha. Hoje isso aí já superou. O câmbio automático moderno é muito mais eficiente do que qualquer piloto top, entendeu? Não, o ABS, né, cara? Não tem o cara perito no freio que consiga fazer o que um freio ABS faz na hora da pista molhada com óleo na Antigamente ele era muito bruto, né? E aí você com o pé conseguia ser mais eficiente para não travar a roda e ainda assim frear. Hoje é melhor o ABS mesmo. Exatamente. Só que a inteligência artificial tem várias barreiras e lacunas, assim. É uma parada tão nova e tá crescendo tão exponencialmente que chega a assuntos muito sensíveis que eu acho que não tem uma resposta certa. Até né? essa questão que você falou aí, de que a máquina vai substituir os profissionais. Isso é uma questão preocupante, uma questão ética, né?
E aí... Exatamente, usar a palavra ética agora. Até que ponto uma máquina pode decidir se alguém deve continuar vivo ou morrer, se uma área florestal deve ser desmatada ou mantém, se uma casa antiga que tem um valor sentimental pra mim deve ser demolida ou não, entende? E aí essa parte de ética eu não tenho como falar nada, não tenho experiência nenhuma. Sei lá, talvez você tenha alguma coisa pra colocar sobre isso, porque eu não... O que está se questionando muito é a transparência das inteligências artificiais. O que está programado ali, qual o limite de desenvolvimento dela, porque ela ainda gera respostas preconceituosas, machistas, entendeu? Que ferem a dignidade humana, né? Sim. A liberdade de expressão, essas coisas todas. E aí tem uma pessoa muito melhor para falar sobre isso, que é a Marisa. Eu acho que a gente podia ligar para ela daqui a pouco. Marisa Ferro. Marisa Ferro. Que ela trabalha no campo da inteligência artificial, mas como a gente viu, é um universo muito vasto. E a área dela específica, eu não sei nem como é que fala, cara. Em algum lugar aqui você falou. Aqui, ó. Ela é coordenadora do núcleo de referência em IA ética e confiável. Esse termo me chamou a atenção. O que seria ético e confiável, né? Então a gente pode ouvir um pouquinho ela e entender Isso, um pouco ela. E também muito da IA verde. Tem outra questão, é a questão Sim. ecológica, porque a inteligência artificial utiliza de processamento de computador. Energia. E isso gasta energia. E essa energia é adquirida como? É uma energia limpa ou uma energia... carvão pegando fogo, né? E normalmente não é uma energia tão limpa, entendeu? Então é uma questão a se preocupar também. Sim. E aí vamos fazer essa chamada com a Marisa. Bora. Vamos ver o que ela tem a dizer. Chamada! Tigrada, estou aqui com Marisa Ferro, a Marisa, que é professora adjunta no Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, UF, na área de inteligência artificial, coordenadora do Núcleo de Referência em IA Ética e Confiável, doutora em modelagem computacional pelo LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, e seus principais interesses de pesquisa são IA verde, ética e sustentabilidade e ética e confiabilidade em IA. Obrigado, Marisa, pelo seu tempo aí. Muito obrigado aí pela participação. Dá um oi aí para a galera que está assistindo a gente, por favor. Obrigada, eu que agradeço aí a recepção e obrigada pelo convite para participar do programa de vocês. É uma honra para mim. Show de bola. Marisa, já vou começar aqui com uma notícia aí que tem atormentado um pouco as pessoas. Uma carta que se intitula, em inglês, né? Pause Giant AI Experiments. Pause experimentos de inteligência artificial. Os maiores, né? Os grandes experimentos de inteligência artificial. Essa carta foi assinada por mais de 2.000 pessoas, incluindo fundadores de plataformas de inteligência artificial, cientistas de renome internacional. O Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, também assinou essa carta. Engenheiros da Amazon, do Google, Meta e Microsoft. Um tal de Elon Musk. E, claro, ela que está aqui conosco, Marisa Ferro, você também assinou essa carta, né? Assinei. E o que você tem a dizer, assim, brevemente sobre essa carta? Qual a sua opinião sobre ela? Essa carta, ela gerou, assim, discórdia, né? As pessoas ficaram bastante... Apesar que mais de 40% de quem foi consultado aprova, né, o lançamento. A gente tem que enxergar essa carta como um manifesto. Eu assinei e parceiros meus de pesquisa, que tenho colaborações nacionais e internacionais, também trabalhamos em inteligência artificial há muito tempo, nós assinamos essa carta com esse sentido de um manifesto pedindo mais transparência e que os governos olhem com mais cuidado para a necessidade de regulações e formas de proteger o cidadão, né, em relação ao uso da inteligência artificial. Eu acho que uma das coisas que a gente discute entre os especialistas e alguns colegas mais próximos é que talvez o nome da carta tenha sido não muito feliz.
em dizer pausar os experimentos, e aí veio essa polêmica, imagina que isso é utópico, parar os experimentos por 6 meses, e é realmente, né? Quando eu assinei essa carta, eu tinha plena convicção de que isso não aconteceria, e eu sou a primeira a dizer que eu não vou parar os meus experimentos por 6 meses, eu trabalho em inteligência artificial há mais de 20 anos, e não é esse o propósito, né? Então, repetindo, o nome da carta eu acho que não foi muito feliz, certo. Mas entre esses muitos especialistas, muitos já vêm há anos reivindicando alguma transparência maior, e com os modelos de linguagem mais recentes, que ficaram muito famosos, os grandes modelos como o ChatGPT, isso acabou gerando muitas preocupações, e nós estamos vendo que as equipes das grandes Big Techs, que são responsáveis pelo trabalho de ética e inteligência artificial, estão sendo dispensadas, né, num movimento que deveria ser ao contrário. E então um dos objetivos desse manifesto, ele foi atingido, que foi criar, né, trazer esse grande movimento de olhar para a inteligência artificial ética e impulsionar as regulamentações no mundo todo. E essa pausa, na verdade, ela também não se refere na carta a uma pausa geral em todos os experimentos de IA, de aprendizado de máquina no mundo, somente para uma classe muito específica, que são desses grandes modelos, né, que consomem uma quantidade de recursos econômicos e ecológicos muito altos, e seriam nessas especificidades. Então, o consumo de energia para se gerar um modelo desses muito grandes, ele é absurdo. Então, eu trabalho com a inteligência artificial verde, como você falou, eu pesquiso isso desde 2019. Então, nos modelos bem mais antigos já, né, se é que a gente pode dizer que 2019 é antigo, os modelos de linguagem anteriores, né, como antes do ChatGPT, mas que tem a mesma base ali por baixo, para você fazer o treinamento completo de um modelo, em 2019 já foi feito um levantamento que, para preparação e colocar em uso, o CO2 equivalente emitido seria ao de 5 carros durante toda a sua vida útil. Isso é muita coisa, né? É muita CO2 coisa na atmosfera, né? É muita coisa. E é óbvio que existem pesquisas fundamentais, né, descobertas fundamentais que têm sido feitas, inclusive em áreas que eram enigmas da ciência, como na parte de proteínas, que foram descobertos com ferramentas de inteligência artificial e que são importantíssimas para o avanço da humanidade. Diagnóstico de doenças também, né, precoces, né? Também, muitas coisas positivas, né, têm sido alcançadas, mas é preciso que a gente tenha mais transparência. Então, nesse último modelo, no GPT-4, estima-se 175 bilhões de parâmetros, 570 gigabytes de dados para treinamento, e um custo aproximado, porque isso não é transparente, um custo aproximado de 3 milhões de dólares. E depois de ter sido colocado em uso, há uma estimativa de que em um mês, nós todos ali fazendo consultas e, na verdade, retreinando essa ferramenta, porque é isso que estamos fazendo, né? Ela está ali gratuitamente para isso. Nós estamos sendo usados para treinar ainda mais. Em um mês, é estimado que se consumiu energia elétrica equivalente ao que 175 mil pessoas utilizariam. Então, o manifesto é isso, mas não se sabe exatamente. Então, é preciso ter transparência de onde vieram os dados que foram utilizados, como são utilizados, e que se tenha um relato dos custos econômicos e ambientais para o treinamento desses modelos, para que eles sejam mais inclusivos e mais ecológicos. Entendi. Então, não é nada contra a inteligência artificial, pelo contrário, porque é uma ferramenta que pode e traz muitos benefícios para a humanidade, né? Mas seria para realmente
verificar onde tem uma transparência nisso, né, para saber uma questão ecológica e questão também de segurança, né? De dados, dos potenciais, de como isso vai ser utilizado, né? Quem pode utilizar. São várias questões que são pedidas em relação a isso, né? Transparência e mais cuidado. Transparência não somente em custos, mas também transparência em relação a dados de treinamento e possíveis falhas que possam acontecer, quem vai ser responsabilizado, questões assim que a regulamentação da inteligência artificial ética procura jogar a luz sobre esse tema. Isso é interessante, porque se a inteligência artificial cometer algum dano contra a humanidade, alguém tem que ser responsabilizado, porque se não for, isso vai acabar não sendo evitado, né? Isso, exatamente. Hoje nós não temos uma regulamentação, nós temos na União Europeia a região que é mais avançada nesse sentido de regulamentação da inteligência artificial, mas, no geral, é ainda algo muito difícil a questão da responsabilização. Aqui no Brasil, nós não temos ainda, e apesar de estar tramitando já algumas tentativas, né, de um marco regulatório da inteligência artificial, mas que precisa ainda ser debatido com muito mais cuidado, porque é sempre ter cuidado na regulamentação para que a gente não atrase o progresso científico e econômico com o uso da inteligência artificial. Certo, que já é uma realidade, né? Já é uma realidade. E que a gente tenha essa visão da regulamentação, só que muitas das coisas nós conseguimos nos proteger com a própria legislação atual. Então, nós temos a Lei de Defesa do Consumidor e temos a LGPD, que em vários dos pontos que tem acontecido, ela consegue cobrir, mas tem muitas outras especificidades que não, né? A garantia dos direitos humanos é constitucional, porém, existem vários detalhes em relação ao uso da inteligência artificial que ainda precisam ser olhados com mais cuidado. Entendi. E esses detalhes seriam, como, por exemplo, informações que ela passa que são talvez preconceituosas ou alguma coisa nesse sentido? Sim, existem vários princípios que devem ser observados para uma inteligência artificial ética. Entre eles, a justiça e a não discriminação. Então, existem vários casos de enviesamento ou de preconceito que se expressam por meio das ferramentas de inteligência artificial, como, por exemplo, o preconceito de raça, o preconceito de gênero, que é muito comum, né? A questão da falta do multilinguismo, que precisa ser observado. Cada país, cada região tem uma característica especial, então precisa ser observado a questão do multilinguismo, a preservação disso também. E são questões como essas, né? A questão da privacidade também é observada nos princípios éticos. Questão de, como a gente já mencionou, a questão da responsabilização, da robustez. Se elas não podem falhar em determinados tipos de aplicações, elas não podem falhar, tem que ser robustas o suficiente. Então, são vários desses aspectos que são cobertos aí pelos princípios éticos e que devem ser incluídos nas regulamentações. E devem ser também energeticamente eficientes, né? Também. Tem esse outro princípio, né, da sustentabilidade. Apesar que discriminação, essas coisas também faz parte dos desafios da sustentabilidade, não só a questão ambiental, mas olhar para a questão ambiental também é muito importante. Quando se fala a respeito de buscar uma inteligência artificial mais verde e ver esses números tão expressivos para um treinamento e preparação de uma ferramenta como essas, eu faço muitas palestras a respeito disso e as pessoas às vezes falam, mas como é que vai fazer? Vai parar de usar? Não, eu sou a última pessoa que vou querer que acabe com a área de inteligência artificial, é a minha área de trabalho, né? Então, eu sempre faço a comparação com o uso do carro.
No passado, nós adotamos os veículos automotores com motores a combustão. Em um determinado ponto da nossa trajetória, nós percebemos que esses veículos eles estavam poluindo, emitindo muito CO2. Nós não paramos de usar os nossos carros. Nós não voltamos a andar de carroça e nem de cavalo. Mas o que nós fizemos? Nós melhoramos as nossas pesquisas, abrimos novas frentes de pesquisa e desenvolvimento para criar carros que sejam mais verdes, mais limpos, soluções tecnológicas melhores. É isso que se busca na inteligência artificial verde, né? Assim como a gente não quer parar como na carta, a gente só quer encontrar caminhos mais verdes. Perfeito. E isso só é possível com um trabalho em conjunto da comunidade com os governos também, né? Como é que está no Brasil essa questão da regulamentação da inteligência artificial? Tramita já no Senado o projeto de lei 2120, que é o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. Ele vem de diferentes propostas que estavam no Senado, diferentes projetos de lei, que foram todos apensados nesse projeto 2120, que acabou se tornando o marco regulatório da inteligência artificial. Ele foi bastante rápido, bastante apressado, foi colocado em votação e depois se pediu, né? A comunidade começou a pedir um olhar mais cuidadoso, porque não se faz uma regulamentação como essa em pouco tempo e sem uma participação multidisciplinar e multissetorial. Então, foi até feito no ano passado uma comissão que enviou sugestões, né? Inclusive o núcleo de ética que eu coordeno, nós enviamos também uma carta com algumas sugestões e diversos outros especialistas, e isso continua tramitando ainda, mas com uma visão bastante principiológica, sem muito... a gente não vê ações muito concretas, porque você precisa dessa união tanto do governo, como você falou, quanto multissetorial, quanto do pessoal de pesquisa, porque nós precisamos se nós temos um marco regulatório de IA, nós precisamos de investimento, né, nas áreas de inteligência artificial para tornar isso viável. Que ações concretas serão realizadas pelo governo para que essa estratégia, né, nós temos também uma estratégia brasileira de IA, que ela seja efetiva, né, e em termos de regulamentação, que ela realmente não seja só principiológica, mas que ela tenha uma efetividade realmente. Legal, isso vai ser muito importante. Obrigado aí por esse trabalho, essa responsabilidade, para conseguir trazer a inteligência artificial para ser uma ferramenta positiva para a gente, né, sem a gente precisar se preocupar com esses eventuais problemas que ela pode causar, né? Então é isso, eu agradeço aí pela participação. Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Bom, eu só deixo aqui minhas palavras finais, agradecendo pela oportunidade. No núcleo de ética, nós temos como ação, né, em relação ao mundo com uma inteligência artificial mais ética e responsável, justamente ações de levar conhecimento sobre o que é inteligência artificial e o que não é inteligência artificial. Que isso é uma das coisas importantes para desmistificar e que nós possamos também exigir de quem desenvolve uma IA mais transparente e mais justa para todos. Então, eu fico à disposição para levar esses letramentos que nós temos feito pelo Núcleo de Ética, desde escolas públicas, ensino médio, até grupo de profissionais específicos que precisem de uma consultoria ou de algum workshop que leve, né, esse conhecimento do que é IA, o que não é IA, o que ela já pode fazer, o que ela não pode fazer. Legal, muito bom. Tá bom? Muito bom. Como eu costumo dizer, a ignorância é a mãe de todo preconceito, né? Então, exatamente, conforme a gente conseguir educar mais as pessoas, a IA vai ser uma ótima ferramenta para a humanidade. Então, Marisa, muito obrigado. A gente vai continuar aqui o videocast, encerrar sobre inteligência artificial. Obrigado pela sua participação. Forte abraço aí para você. E
a gente estava falando de desemprego. Eu queria falar só uma coisinha aqui interessante. Quando o ser humano, né? Isso aí, eu lembro que a minha mãe era datilógrafa profissional. E a minha também. Minha mãe era campeã das paradas de datilografia na É turma mesmo? dela. E era uma profissão muito utilizada, muito útil, necessária. E o computador surgiu e substituiu definitivamente a datilografia. Sim. Então, muita gente torceu o nariz para a tecnologia, muita gente desacreditou. E, de certa forma, foi a realidade que aconteceu. É uma profissão que acabou. Sim. Só que, com o computador, vieram 900 mil novas profissões. Exatamente. Né? Imagina o mundo sem os computadores pessoais, né? Em cima da mesa de todo mundo. Né? Isso. E com a inteligência artificial, é a mesma coisa que está acontecendo. Só que, na minha opinião, essa é uma realidade que não tem como a gente evitar. Né? Como a Marisa mesmo falou, o carro veio com problemas sociais, ecológicos, mas não é por isso que a gente vai deixar de andar de carro. Não vamos voltar para a carroça, é um retrocesso. Né? Sim. E quando desenvolveram uma tecnologia de cobrança automática nos ônibus, que você só com um cartãozinho passava ali, a roleta liberava automaticamente. Cadê o trocador, né? Tem gente que nem sabe. O sindicato dos trocadores ficou ali desesperado. Não, isso é um absurdo. Isso está acabando com o emprego. Isso não existe. Só que se você pensar, um trocador ganha um salário mínimo, né? Ele não é tão instruído e tal. E para desenvolver um sistema desse para um ônibus, é toda uma empresa de um emprego mais remunerado. Melhor remunerado. Sim. Então são desenvolvedores, são engenheiros, são empreendedores. Fabricante do sistema, o cara que instala, o cara que faz a manutenção, o prestador o cara de que faz o serviço, update, faz o mensal design, faz os cartões de visita, faz o letreiro, faz o site. Então é uma troca. É a palavra que tá na minha cabeça. As pessoas veem assim como simplesmente o determinado emprego acabando. Ai, horrível, agora os taxistas vão passar fome porque a Uber veio para tomar o mercado. Para mim não tem cabimento assim. Eu não consigo imaginar uma economia ou um sistema sociopolítico estrutural da sociedade assim, que seja fixo, sabe? Tem essas profissões e elas vão continuar para sempre. Não tem, cara. O cara que trabalhava com madeira não trabalha mais hoje com madeira porque ele trabalha com plástico. O cara que trabalhava com vidro teve que mudar porque a tecnologia agora é outra. Qual animal que domina a Terra? Né, você provavelmente assim, tem várias respostas, né? Sim. Pode ser o fungo, né? Pode, mas é o ser humano, Sim. né? Convenhamos que é o ser humano. Mas ele é o mais rápido? Não. Ele voa? Não. Ele é o mais forte? Não é forte. Mas ele é o que melhor se adapta. Sim. Então a gente tem que ter essa filosofia também para os negócios, para o emprego, para o trabalho, né? A gente tem que se adaptar. Pô, imagina o cara que trabalhava com telefonia fixa, né? Telefone fixo de mesa. Pô, agora celular vai acabar com a minha carreira. Cara, você tem as duas posturas, né? Você pode ficar reclamando, ou você pode jogar conforme as regras do jogo. Eu ainda brinquei falei esses dias na internet. Não fui eu que inventei as regras do jogo. Tá mudando esse sistema, e aí você pode... E aí, pensa aí, que profissões podem acabar, por exemplo, na tua cabeça? Pensa em, sei lá, umas... Escritores, copywriters, Escritores. Caraca, é mesmo. O ChatGPT pode escrever um romance. Se você botar lá, escreva pra mim um romance de uma história de uma mulher chamada Lohane, de um homem chamado... Só que, talvez o escritor não acabe. Só que ele, ao invés de escrever um livro por ano, ele vai conseguir escrever 36 livros num ano. Sim. Porque aí ele consegue... Porque uma coisa a máquina ainda não chegou. A criatividade e a emoção. Mas eu acho que também falta muito pouco tempo pra ela chegar num ponto onde ela vai produzir uma coisa muito parecida com criatividade e emoção. A ponto da gente não distinguir. Ah, não, mas emoção não é isso, criatividade... Mas pra gente vai ser a mesma coisa. Pra você, depois a gente pode mostrar na tela também. Pra você faz diferença se uma imagem bonita foi pintada pelo Rafael ou se foi pintada pelo Midjourney? Pra você não faz. Você não sabe. Você só tá vendo a imagem bonita na sua frente. Eu vou ter a mesma reação, o sentimento quando eu ver. Você não vai saber nem dizer se foi o Rafael ou se foi o Midjourney que pintou, porque o nível de proximidade das coisas é muito parecido. Eu me lembrei da história da Kodak também. Agora, a Kodak que fazia câmeras de fotografia. E aí quando entrou a câmera digital... Ela falou, não quero. Não, vou continuar. Isso aí não vai vingar, não. A minha parada é filme. Eu não vou entrar no digital.
não deu certo. Cara, passei minha infância inteira vendo meus tios, meus pais e todo mundo, era câmeras Kodak, filmezinho da Kodak amarelo e preto, você deve lembrar, aqueles 12, 24, 36 poses. Hoje em dia você não vê a marca da Kodak porque ela resolveu não jogar as regras do jogo. Isso. Tudo bem, se você não quiser, tudo bem. Se você quiser, se você é motorista e quer ficar andando com faixa no centro da cidade, diga não aos carros autotripulados, pode ficar, mas possivelmente você vai passar fome de segurança faixa. É melhor você ver onde você pode se enquadrar. No Japão, por exemplo, muitas frotas de caminhão de carga são dirigidos por inteligência artificial. Muito menos acidente, muito mais velocidade para entregar, muito mais precisão de horário, muito mais segurança para todo mundo, mas tem um motorista atrás do volante. Por quê? Porque a legislação não permite que o caminhão seja autotripulado ainda. A galera ainda não confia 100%, né? Quando alguém lá no Congresso, no Senado, não sei como é que funciona no Japão, no Parlamento, sei lá como é que é. Quando alguém assinar uma lei falando, agora pode carro dirigido por inteligência artificial, cara, vão ser assim... Não tripulado. Milhões de motoristas vão perder emprego no mesmo dia, né? Nenhuma empresa vai ficar gastando pra cacete pra ter motorista, sendo que o serviço do motorista não é tão bom quanto da inteligência artificial. Então aqui, tem muitos empregos que estão na linha para ser exterminados da Terra, mas tem uma grande safra de empregos que estão sendo criados. Então é questão de posicionamento, na minha visão. Na minha visão. E a mudança, eu acho que dói. Normalmente mudança dói, né? Não é tão fácil você participar de uma mudança. Mas é isso, regras do jogo. Sinto muito. Show. E os podcasts, será que estão para acabar? Não. Por que não? O chat GPT gera o texto. Você é o Diogo, você tá em casa. Você vai no chat GPT e fala, me escreva um roteiro e um bate-papo de um podcast de 45 minutos sobre futebol. Aí ele gera o texto. Você pega esse mesmo texto, você sobe em outro site. Agora coloca uma voz. Só que eu quero a voz do Cid Moreira. Você sabia que tem site que você escolhe a voz do famoso ou a sua, e o Cid Moreira vai ler aquele teu texto. Aí você vai em outro site, você pega a sua imagem do Diogo, uma foto fixa, e aí você pega o texto que o Cid Moreira leu e coloca no Diogo e fala, agora faz essa foto do Diogo falar e se mexer. Aí você pega aquela foto, vai em outro site, você pega essa imagem do Diogo e bota num cenário bem legal. Aí você vai em outro site e sobe esse vídeo pro YouTube. Quem tá vendo, dependendo da qualidade do texto, qualidade da imagem, qualidade do áudio, não vai saber se é o Diogo ou se é... Mas é um podcast ainda. Mas é um podcast. Então não vai acabar. Acabou, galera. Acabou, tá tudo bem. Enquanto não acabou, vamos gravando aqui, né? Ainda temos alguns dias de vida, né? Não sei quantos dias. Vamos fazer uma enquete. Quantos dias de vida você acha que o Tigrão tem comparado com a mudança avassaladora da inteligência artificial? Então tá, inteligência artificial na saúde, cara. É muito maneiro perceber que doenças que matavam, aleijavam ou atrapalhavam a vida de multidões, agora podem ser detectadas muito antes dela surgir. Então, dando chance da cura, né? Dando chance da cura. Se isso é bom ou ruim, não sei, porque o mundo já tem aquela coisa de sofrer uma superpopulação, de repente a doença tava equilibrando. Não sei, né? Sim. A gente tá lutando contra uma seleção natural, exatamente. Não sei o quanto isso é bom ou ruim. Eu acho que nada é bom ou ruim, né, cara? São muitas interpretações diversas. Mas é isso, a inteligência artificial consegue prevenir doença. Olha a listinha que o ChatGPT fez. Melhoria da eficiência dos serviços de saúde. Você consegue distribuir melhor os doentes nos hospitais, por exemplo. Previsão de surto de doença. Monitoramento contínuo de saúde. Antigamente, marca-passo era uma coisa muito primária. Eu lembro que pessoas que tinham marca-passo normalmente morriam por falha do mecanismo. Cara, hoje em dia o marca-passo, o cara manda o sinal... Já vai pra nuvem, né? É um sinal de GPS, o sistema lá que monitora o marca-passo, sabe onde o cara tá, a temperatura do corpo dele, velocidade de não sei o que, velocidade de metabolismo, batimento cardíaco. Enfim, são muitos tipos de... parâmetros. Monitoramento de parâmetros, exatamente. Enfim, como é que se fala aquilo? Administração de suprimentos. Pô, era muito comum perder vacina, que foi mandado vacina demais para uma clínica de uma cidade e tal, aí não usou aquilo tudo e perdeu. Hoje em dia só perde se quiser, porque a inteligência artificial consegue ver quanto daquela população precisa daquela vacina, divulga para a parte certa, manda para as clínicas certas. E isso é a questão matemática, né? Tipo assim, tem como confiar na calculadora? Totalmente, né? Sim. A calculadora não vai falhar. Agora, fazer conta de cabeça, dependendo da conta, é complicado, né? Eu não faço, eu admito. Então é mais ou menos isso, né? Você trabalhar com logística, suprimento e previsão, tem um erro humano aí. Pode ter o erro. Esqueci de fazer o pedido ontem e vai faltar vacina hoje, por exemplo. Mas a inteligência artificial não, ela ia ser ia praticamente ter muito menos chance de errar. Sim.
Pô, nem cabia falar agora, mas vou falar agora mesmo. A gente tá falando de saúde aqui, mas vou falar de outra coisa. Da questão da... É porque você mencionou agora, né? A possibilidade de uma calculadora errar e a possibilidade de uma mente humana errar. Eu acho que os dois podem errar, na verdade. Só que a mente humana erra muito mais vezes do que uma calculadora. Beleza. Então, é porque tem muitos manifestos, assim, são contra, por exemplo, os carros não tripulados da Tesla, né? A Tesla é o fabricante principal aí de carro elétrico. De carro elétrico e um carro autotripulado. Não é autotripulado. Não tripulado, sem tripulante. É um carro sem motorista. Não sei se vocês já viram, bota aí Tesla, link na descrição. Vou botar uns vídeos maneiros da Tesla no link da descrição aqui. São carros que você entra e não tem motorista. E o carro dirige muito melhor do que qualquer motorista que você conheceu. E aí tem pessoas... Só que carros da Tesla já fizeram parte de alguns acidentes. E aí tem essa galera falando, poxa, a Tesla erra. E o computador erra, pode matar pessoas. Beleza, eu concordo. Só que quando você compara a quantidade de acidentes que os carros da Tesla estão envolvidos com a quantidade de acidentes que os carros humanamente tripulados... É uma comparação, assim, absurda, assim, entendeu? Você estando num carro dirigido por um profissional, você tem mais chance de se envolver num acidente por erro do profissional do que um erro da máquina no... Como é que chama, cara? Um carro não tripulado. Um carro autotripulável. Um carro sem motorista. Eu gosto dessa expressão, carro sem motorista. Um carro que é seu próprio motorista. Autônomo. Carro autônomo. Pronto. Porra. E aí, cara, tem uns vídeos na internet, a gente não vai botar aqui agora, porque talvez tenha direito autoral, a gente até pensou nisso, né? Pode ser que tenha algum problema. Mas vocês botam aí, acidentes evitados pela Tesla. Galera, tem carro andando a 180 por hora e uma criança atravessa a rua. E eu não sei como o carro ele consegue desviar da criança sem esbarrar em ninguém. Cara, é muito bom, até porque você falou, são softwares que vão aprendendo a cada situação. Então os carros estão cada vez mais inteligentes. Freadas bruscas, chuva, colisão, queda de árvore. Eles evitam acidente assim num ponto absurdo que o ser humano tinha arregaçado e feito um estrago. Então, eu só queria bater nesse ponto. A máquina erra, mas proporcionalmente é muito menos que o ser humano. Então acho que pra mim é idiotice fazer um manifesto, um abaixo-assinado. Não queremos carros robóticos porque causam acidente, porque, porra, quantidade... O Brasil é campeão mundial de acidente de trânsito, né, cara? E você pode não tem carro dirigido por robô aqui, ou seja, todo acidente daqui foi algum ser humano que fez a besteira, pô. O último dado que eu li, 89 pessoas morrem pela violência no trânsito a cada dia no Brasil. Caraca, é muita parada, né? Muita coisa. Pensa que são 90 famílias, né? 90 famílias, E aí, o quanto que uma pessoa morre... Isso das que morrem, fora as que ficam muito ficam no hospital, ferido... Que também é muito ruim pra família, né? Claro, claro. Então é isso, inteligência artificial erra, mas talvez erre tão menos a ponto de melhorar a vida de todo mundo. E tá errando tanto hoje também, né? A tendência é ir corrigindo isso. Exatamente. Vamos lá, tá bom. Inteligência artificial na educação. Cara, isso é fantástico. Porque, assim, a educação, a gente aqui no Tigrão fala, né? Educação financeira é o nosso core business aqui, né? Sim. E a educação, a gente sempre fala, ó, esteja sempre aprendendo. A educação é importantíssima para o desenvolvimento humano. Claro. E quando a inteligência artificial é usada como uma ferramenta para te auxiliar na educação, vai ser formidável. Porque ela vai conseguir saber a melhor forma de te ensinar. Entendeu? Que é diferente para cada pessoa. Que é diferente para cada pessoa. Olha só que interessante isso. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Uhum. Porque o colégio, ele tenta ensinar igual para todo mundo. Você tem que se adaptar a um padrão. É isso aí. E às vezes o moleque é um gênio, como o Albert Einstein tirava nota baixa em matemática, porque ele não se adequava ao padrão, apesar de ser um gênio, né? Exato. Que viagem, nunca tinha pensado nisso. E fora a questão de avaliação também, né? Porque, vamos avaliar o seu conhecimento na disciplina tal. Aí você faz uma prova que cai em 10 questões sobre o que você estudou e você vai lá fazer a avaliação que não é exatamente uma nota do teu aprendizado, né? Cara, é uma avaliação do quanto você consegue decorar. Eu não sei se você já fez isso, mas muitas vezes eu não estudava pra prova, semestre inteiro, não prestava atenção. De manhã eu acordava às 5 horas da manhã, engolia aquele capítulo de livro e ia rápido pro colégio, sem me distrair. Antes de esquecer. E aí eu passava com nota super boa. E eu mereço uma... E também capacidade de estar com a mente tranquila e concentrada durante a prova. Sim. Né? Às vezes o cara sabe muito, ele é super apto naquela área, mas ele tá nervoso. Ele é uma pessoa que não lida bem com a pressão da prova e
Enfim, a gente vive um sistema que é isso. E decorebas inúteis, né? Muito clássico na educação tradicional brasileira. Não sei como é que é no mundo, mas aqui e talvez a inteligência artificial consiga te fornecer um suprimento menos fútil de informação, né? Tem livros que são tópicos de datas. Livro de história, tópico de data pra decorar, sabe? E vai auxiliar o professor em que ponto aquele aluno tem mais dificuldade ou não. Porque você tirou 6, beleza, você foi mais ou menos. Você tirou 3, pô, você foi mal, você tirou 9, foi bem. Não necessariamente. E o tratamento pra todo mundo é igual depois das notas. Como assim? A aula vai ser a mesma pra toda aquela turma, porque tirou 3, porque tirou 6 e porque tirou 9. A mesma aula, não tem nexo. E o professor não tem tempo de fazer uma matriz para saber em quais partes daquela matéria os alunos tais foram melhores, para tentar achar um padrão. Ele não tem como. A máquina consegue fazer isso facilmente, né? Então, auxilia. Caraca, Diogo, correção de prova. Pois é. Eu estudei em colégio particular, por uma fase da minha vida, estudei em público também, mas na fase da minha vida era um colégio caro. E eu lembro, assim, tinha semana de prova. Aí, as 2 semanas seguintes, o professor estava em sala, eles deixavam os alunos à toa, ele com uma pilha de prova, e ele corrigindo dentro de sala, porque não dá tempo. O cara trabalha em 3, 4 colégios, tu imagina 60 alunos por turma de 5 turmas, dá 300 provas. O professor passa o final de semana prova descritiva. E o cara passava o final de semana, de noite de manhã, chegava na sala, não tinha ainda. E eu lembro do cúmulo de um professor de história que chamava 2, 3 alunos da turma, sentava na mesa com ele, pra ajudar ele a corrigir. Caraca. Então, cara, olha, tu pega a genialidade de um professor e bota ele pra ficar maquinalmente corrigindo. Braçal, né? Exatamente. Enquanto a máquina artificial consegue ler, interpretar o que você falou e consegue avaliar, às vezes muito melhor que o professor ali que tá sob pressão, que já tá cansado, né? Isso aí. Muito boa, porque múltipla escolha é muito fácil, né? Tem até aquelas fichas que aí escaneia, né? Aí você consegue rapidinho, pelo gabarito ali, corrigir. Mas a redação é mais complicado. Mas quando é dissertativo, né? Exatamente. Pô, a inteligência artificial vai tirar de letra isso. Caraca, que maneiro. Nunca tinha pensado nisso. E eu queria falar de uma parte que eu não sei muito, mas sei lá, mas tem não, mas é que tem uns pontos aqui que eu acho muito interessante. Quais são as principais limitações e desafios técnicos da inteligência artificial? Porque, óbvio, inteligência artificial depende ainda, talvez um dia possa ser diferente, de hardware, que é máquina, o computador, a placa ali, o HD e tal, e software, que alguém fez linguagem de programação. Eu fico pensando, se a inteligência artificial ela torna-se cada vez mais inteligente, muito robusta, isso sobrecarrega a parte de software. Então, pelo que o ChatGPT me disse, eu falo pelo que eu pesquisei, não, vamos falar, é verdade. Pelo que o ChatGPT me disse, existe um gargalo de hardware muito grande. Pô, será que eu posso falar assim? O mental da inteligência artificial desenvolve mais rápido que o corpo. O neural, correto falar. É como se um ser humano ficasse inteligente muito mais rápido do que o corpo dele consegue desenvolver, entendeu? Exatamente, o neural da inteligência artificial está crescendo muito a ponto do hardware não tá conseguindo acompanhar. Olha que doideira. Então existe questão de energética também. Superaquecimento, consumo demasiado de energia, falta de capacidade de armazenamento de dados. Outra coisa, olha só. Você tem que estar com a internet funcionando para acessar esses dados. Cada vez em volumes mais... A gente costuma entrar no ChatGPT às vezes, fala o quê? ChatGPT está fora de capacidade. Milhares e milhões de pessoas do mundo todo estão usando e os caras não estão dando... O cérebrozinho e o hardware não tá dando conta de produzir todas as respostas que tá todo mundo pedindo. Então existe esse gargalo. E aí eu vou te dizer outra coisa. Você falou lá no começo que inteligência artificial às vezes é um mecanismo, uma estrutura, um sistema que aprende com input de informação. Aí, por que você acha que o ChatGPT é uma ferramenta gratuita? Justamente para Tu acha que eles são uma empresa maneira, boazinha? Vamos dar aqui um troço que custou bilhões de dólares para desenvolver. Vamos dar de graça pro povo. Não, eles precisam de input de informação. A gente é a massa de manobra do ChatGPT, entendeu? Para ele se tornar a ferramenta cada vez melhor, eles precisam de milhões de perguntas e respostas, questionamento, pergunta e resposta. E aí dão isso de graça pra gente, a gente fica lá brincando, botando perguntinha, e cada vez você tá alimentando o progresso da... E aonde ele guarda essas informações todas? Precisa de... Eu vou falar aqui, não é exatamente isso, mas precisa de disco rígido, precisa de HD pra guardar isso tudo. E, enfim, o volume é muito grande, não tá dando conta. Então esse é um grande gargalo técnico. E outra coisa, a inteligência artificial, ela não pega dados atuais. Por exemplo, igual vamos fazer uma pesquisa no Google para saber qual é o episódio 40 do Tigrão Cast. Tá.
A gente vai lá, ou entra no YouTube, entra no canal do Tigrão Cast, vê a lista lá, o episódio 40 é esse aqui. A inteligência artificial não consegue, porque os dados dela são até o ano de 2019. No caso do ChatGPT, que é o 4 agora. 2019 ou 2021? 2021, é 2021 então. Eu acho que é. 2021, isso aí. Então, assim, ela não sabe que o Lula ganhou as eleições, entendeu? As últimas eleições. Então, ela tem essa limitação também. Sim, verdade. E aí, isso é programado, óbvio, por motivos técnicos lá. E, pô, tem uma parte que eu não sei quando que vai dar pra falar, vou falar agora. Eu tô fazendo inserções que não tem a ver com o tema, mas é que vem na cabeça e depois some. Tem um problema, é uma limitação, não acho que é um erro, um problema técnico, mas é uma limitação da relação homem-inteligência artificial. Existe um processo que eu pesquisei na internet e tem algumas pessoas chamando de a falácia da confiabilidade total. Você deve ter percebido isso ao longo do tempo com o próprio Google. O Google antes era um buscador. Você botava lá uma pergunta, ele dava uma resposta e você falava, será? O será era algo comum na mente de quem usava o Google. Hoje, o que o Google fala, irmão, é verdade. Porque a falácia da confiabilidade total se instalou na cabeça da população. Tá no Google é verdade, tá no Google é verdade. Isso eu acho que é uma parada perigosa. Você gostou de ChatGPT, aí perguntou uma coisinha, ele respondeu, outra respondeu, aí tu vai se acostumando, pô, aí tu vem todas as notícias, ChatGPT é muito foda. E aquilo vai criando na tua cabeça um sistema de confiabilidade total naquela máquina. E aí depois você pergunta, como cuidar de uma criança que tá com 42 graus de febre? Aí ele dá uma resposta, você confia totalmente e dá errado, por exemplo. Esse eu acho que é um gargalo de limitação, não da máquina. É um gargalo de limitação da relação homem-máquina, entendeu? Essa falácia da confiabilidade total, pra mim, é uma das paradas mais perigosas. Porque você achar... como achar cegamente que tudo que o médico fala tá certo, ou que o engenheiro... Qualquer profissional, né? Ou que tudo que o motorista do seu carro tá fazendo tá certo, né? Tudo que o policial mandou você fazer tá certo. Eu acho que essa falácia da confiabilidade total é gigantíssima nas ferramentas de IA. A gente tá tendendo a achar que tudo que eles falam tá certo. Por isso que é perigoso. Se ela vier, às vezes, com viés, né, de preconceito racial, por exemplo. E a gente não pode acreditar. Não, então, e se você... Olha que doideira, porque existe... Aí eu não posso falar com certeza, é a opinião do Rodrigo aqui, teoria da conspiração, né? Eu acho que existe uma mãozinha ou um olhar humano por trás de muitas operações do que a princípio é só máquina. O que eu quero dizer? Existe um viés. Quem criou tem uma vontade, um interesse próprio, cara. É muita inocência. Nossa, a gente vai falar, pô, essa empresa aqui, ó... Neutra. Ela é super neutra e ética. Ela fez pro bem da humanidade. Porra, seria a primeira vez na história do ser humano que alguém fez alguma coisa neutra pelo bem da humanidade. É sempre interesse privado. Sempre interesse próprio. E aí, eu vi um cara, fez ao vivo, mostrando na tela. Um cara que fez assim pro ChatGPT. Por favor, me conte uma piada pejorativa sobre homem. Aí ele foi e falou, pô, homens são todos, isso aqui, barrigudo, sabe, comer e peidar, isso aqui, fez uma coisa assim. Aí ele fez a mesma coisa, me conte uma piada pejorativa sobre mulher. Infelizmente não posso te ajudar, porque essa piada agride... Aí olha só, por que pôde fazer com o homem e não com a mulher? Tem um viés, alguém botou um viés aí. Ou a máquina desenvolveu viés por conta dela. Ela entendeu que as mulheres lutam... E é uma coisa delicada a se falar, mas os homens não têm problema. Tá tudo bem, entendeu? Nunca reclamaram. Exatamente. E aí esse cara fez de novo depois. Faça uma piada sobre gordos e faça uma piada sobre magros. E teve uma reação parecida. Sobre gordo não podia fazer. O ChatGPT ainda mostrou gordofobia, entre aspas, assim. Essa piada alimentaria um sentimento de gordofobia e tal. Assim, beleza. E aí quando fez sobre magos pôde fazer, porque o cara era mago demais. Não dá pra ser ingênuo e achar que ela é dona da verdade. E qual a diferença de um cara que é mago demais, raquítico, tem problemas, síndromes alimentares, às vezes muito e o outro que tem síndromes que alimentares e é gordo, entendeu? Então, aí quando a gente falou com a Marisa Ferro, porra, eu acho que o trabalho dela e de todos que estão dentro desse ramo é muito complicado, é muito sensível e muito essencial, porque senão... Aí associa as duas coisas que eu falei síndrome da confiabilidade total... junto com a máquina enviesada. Aí você consegue manipular o planeta Terra inteiro, cara. Entendeu? Aí entra, né, os grupos, os segmentos da sociedade, né? Negros, ou judeus, ou flamenguistas, ou policiais, ou políticos, ou corruptos, ou brasileiros, ou argentinos, ou... gays Exatamente. Aí pode piada com como é que é? LGBTQIA+.
pode piada com essa classe ou não pode? Agora pode com o anão pode ou não? E o alto demais pode? O que tem gigantismo não pode? E o raquitismo não pode? Quem vai escolher isso? Será que a inteligência artificial vai ter esse jogo de cintura? Né? Mas se ela foi programada para alguém que não tem... Sim. Né? Enfim, eu falei que não tinha a ver, mas é porque... agora eu cheguei no ponto. Eu acho que um gargalo e uma limitação, um desafio técnico, como tá aqui nesse subtítulo, da inteligência artificial é a questão do viés. Concordo. Não sei quem vai botar, não sei quem vai fazer. Eu não tenho resposta pra dar, não. Mano. O que vai fazer, eu não trabalho com isso, alguém tem que ver. Não é do meu campo, entendeu? Fazer um parênteses aqui, antes de continuar. Galera que você tá ouvindo aí, se tá curtindo, deixa um like, compartilha aí. Se você tá no YouTube, inscreva-se no canal. No Spotify tem como você avaliar esse programa e avalia 5 estrelas, se você quiser. Avalie, o importante é avaliar. Não, o importante é 5. Mas se a pessoa achar que não... Bota 5. Aqui não tem melindre. Só que, só um outro parênteses dentro do parênteses, como eu disse. Um colchete. Um parênteses dentro do colchete. A gente já tá muito bem avaliado lá no Spotify. Obrigado por todo mundo que já avaliou. Muito bom. Estamos continuando aqui nosso trabalho para manter isso aí. A gente vai fazer a prática. Vamos mexer um pouquinho no ChatGPT, no Midjourney, talvez. Vamos tentar, sim. Vamos tentar não, né? A gente faz. Então vamos fazer. Que a gente tem falado aqui só sobre o ChatGPT, né? Que é a mais acessível aí, né? É a mais famosinha, né? É a mais famosinha. Trend. E você não precisa escrever em inglês, ela entende português. Apesar de em inglês ela ser um pouquinho mais eficiente. E tem também o tal do Midjourney, que é o de imagem, que é um dos mais famosos também. Cara, só imagem linda. A inteligência artificial cria a imagem a partir do que você escreveu para ela. Vamos botar mais na tela enquanto tu tá falando isso dele? Vamos botar. Imagens que você ou eu geramos. Pode ser, tem vários tigrões verdes. Isso aí, mano. Então tudo isso que você tá vendo na tela são imagens que esse serviço de inteligência artificial gerou pra gente, a gente botando palavras, mano. Isso é muito espetacular. E aí é assim, eu descrevo o que eu quero. Por exemplo, 2 pessoas de camisa preta, uma com boné, a outra sem, em uma mesa gravando um podcast com uma TV no fundo, com a imagem de um tigre no fundo, no estilo de Monet. E aí ele faz essa imagem como se fosse uma pintura de Monet. Em segundos. E aí gera 4 opções para mim. Eu posso pegar uma dessas 4 opções e pedir para gerar outras 4, ou eu posso pedir para ela gerar novas 4 totalmente diferentes. Isso aí. Então é realmente algo incrível. O cara que, né, queria uma imagem de um poodle sentado num sofá rosa pra poder botar num saco de ração pra cachorrinhos, por exemplo. Pô, imagina o trabalho de achar esse poodle, achar o sofá rosa, achar um fotógrafo. Ou vai ter que desenhar. Ou, né, desenhar, talvez não fique tão bom. Agora ele chega pro Midjourney, poodle, sofá rosa, parari, cenário assim, e provavelmente ele vai tirar o melhor rótulo de saco de ração que ele poderia tirar nos últimos tempos em segundos, de forma muito barata ou gratuita. Olha que incrível isso. É uma reviravolta social, cara. E aí, falando de tendências, né, cara? O que tu acha? Quais são as tendências para inteligência artificial? Para onde tá indo isso? Pra onde você acha que a gente vai ver essas coisas mais? É difícil prever, né? É difícil imaginar. É como se fosse um investimento, assim. Para onde vai? A gente imagina, mas... Eu não tenho uma visão assim. Então, mas um palpite meu é que a inteligência artificial vai cada vez mais ser aplicada na personalização de coisas. Acho difícil alguém agora entrar num site, como eu entrei há um tempo atrás, escolher um boné como esse aqui preto com essa estampa pronta na frente. Eu acho que cada vez mais eu vou conseguir falar boné preto com um tigre bebendo um copo de suco de laranja, bordado do lado, aí vai gerar a imagem na tela, eu vou botar comprar e esse boné vai chegar na minha casa. Você não vai comprar um fone de ouvido, né? Porra, padrão, preto da Sony. Alguém se deu o trabalho de fazer algumas opções para tentar agradar o máximo de pessoas possíveis. E fez um trabalho ótimo ali para ter um visual legal. Mas você vai fazer o que você realmente quer. Eu quero um fone de ouvido que pareça um donut de chocolate de um lado, uma coxinha de frango do outro, que em cima tem um arco azul que pisca. Eu acho que cada vez mais a personalização do consumo... É nesse ponto que eu ia chegar. A personalização do consumo vai acontecer. Esse é um dos meus palpites. E aí talvez você chegue no fast food
E aí apresenta você ou por leitura facial, você já fez um cadastro, ou loga com o Google, por exemplo. Isso aí. E já fala, Diogo, eu sei que você gosta de sanduíche de frango, você que a gente tem esse grelhado aqui, e tem esse que você adora, que... Tem que você já conhece e tem a novidade do dia pra você. Ah, olha que incrível isso, cara. Porque a personalização, ela dá muito dinheiro. E se alguma coisa dá muito dinheiro, é natural que naquela área tenha muito investimento pra você suprir aquele público pra pegar esse dinheiro. Então, acho que cada vez... Hoje você já encontra alguns sites que você entra lá, você consegue personalizar o teu Nike Jordan. Então, você não precisa comprar um Air Jordan igual todo mundo tem. Você consegue botar a frente azul, com um rabicozinho preto, com não sei o que, marrom em cima. Pô, isso vai ser cada vez mais pra tudo, pra tudo. O iPhone, ele já vai vir de fábrica da Apple com a tua foto estampada atrás, se você quiser, entendeu? Acho que a personalização do consumo vai ser cada vez mais intensa com a inteligência artificial. Outra coisa eu acho que atendimento, cada vez menos, isso é óbvio, né? Talvez, não sei nem se eu posso falar como previsão, né? Pra mim isso é óbvio. Cada vez o atendimento humano vai ser mais raro, né? Chegar no posto de gasolina, provavelmente não vai ter um frentista, vai ter um negocinho que faz assim com a mangueira de combustível sozinho, com uma tela, com uma cara de um ser humano falando com você que não é ser humano. Você vai ligar pros lugares, uma voz vai te atender, mas aquela voz não é de um ser humano de verdade. Hoje já tem isso, né? O cara da Claro, né? Olá, eu sou o Eduardo. Aí o barulho de teclado. Já achei seu cadastro. Só um minuto, por favor. Que e nem bobeira. precisa esperar um minuto, mas é pra se assemelhar ao atendimento humano. Mas vai melhorar muito, assim. Eu acho que o atendimento humano vai ser cada vez mais raro, porque o atendimento humano é falho e caro. Pô, a gente passa no pedágio, tem um ser humano atrás de uma janelinha pra pegar o dinheiro, te dar o troco, apertar o botão de abrir a cancela, é um desperdício humano. Esse cara podia estar gerando coisas geniais pra sociedade, mas tá ali abrindo e fechando uma porta, entendeu? Não vai mais precisar desse cara. Tem lugares que já não tem mais, né? Muitos. Porque aqui no Brasil ainda se usa muito o dinheiro vivo, cash, né? Sim. Mas só a tag já seria suficiente. Vai débito em conta, ou põe saldo, ou vai crédito mesmo. Não, até dinheiro também, pô. A máquina pra pegar uma nota e cuspir um troco, pô, é muito simples, né? Puxa, falar um outro exemplo agora. Ah, então, é que não é atendimento isso, eu vou chamar de entretenimento. Eu acho que cada vez mais o entretenimento vai ser feito por inteligência artificial também. Com certeza. E, inclusive, a gente falou de ChatGPT e Midjourney, mas existem outras 982 mil plataformas com inteligência artificial. E tem as que fazem música. Cara, é muito doido. E tu já viu alguém produzindo música nela? Não, por acaso. Irmão, não. eu vi um cara, o cara é o maior produtor musical dos rappers gringos aí, faz beats, batidas perfeitas e tal. E aí ele com palavra, ele falou, fazer um beat para um trap music que entra romântico, mas fica pesadão no meio. Aí ele falou termos específicos que eu não conheço, né? 4x4, 808, não sei o que são as métricas de... Cara... E a música que saiu, o cara com lágrima no olho assim, falando, meu irmão, é o melhor som que eu já ouvi. O cara falando assim, eu não vou mais fazer, sacou? Que maneiro. É isso. Não, os desenhos mesmo. Eu já, quando a gente gera aqui, vamos fazer uma ilustração pro nosso blog Isso aqui. aí. Eu não vou criar, eu vou lá no Midjourney e pedir, porque vai ficar muito melhor, com certeza, mais rápido. Mais rápido, não pagamos direitos autorais. Não paga direito autoral. Você não paga o artista, não tem todo aquele trâmite do artista demorar pra te entregar a arte, veio fora do prazo, né? Isso. Eu acho que é isso, o entretenimento cada vez vai estar mais na mão de inteligência artificial também. Músicas cantando, você vai numa churrascaria, um cara tocando piano, por que aquele cara tocando piano e a mulher cantando não pode ser um homem e uma mulher holográficos? E com uma sinfonia, uma melodia desenvolvida por IA, que é muito melhor do que o Frank Sinatra cantando ali pessoalmente, entendeu? Então é isso, atendimento, entretenimento e personalização, acho que são 3 pontos, tendências assim muito fortes por IA. Vamos pra prática? E não, só mais uma. Pode falar, Só mais claro. uma. Mano, segurança. Segurança, é verdade. Cara, o quanto é tão arriscado o policial entrar numa área de risco pra trocar tiro, por exemplo? O porquê não entrar robô? Fala, ai, Rodrigo, tu tá viajando muito, cara. Isso é muita parada de filme. Cara, tu já viu os robôs que institutos de pesquisa estão desenvolvendo? Não é que eles sabem andar reto e agachar e levantar. Meu irmão, pula muro, rasteja. Caraca, cara, carrega mochila de 180 quilos nas costas, dá pirueta pra trás, não pirueta morre, pra frente, né? E não morre. Não é uma pessoa, quebrou, né? você botar outro no lugar. Não é uma pessoa, exatamente, né? Então Nova York agora recentemente, pô, bota aí, galera, pra ver as imagens. Bota assim, cachorro
robô Nova York. Faz uns 10 dias atrás, a polícia de Nova York fez uma declaração pública com um palco assim, montado na calçada, um monte de gente, fotógrafo e tal, e eles apresentando a frota de cachorro robô com inteligência artificial que agora patrulha os metrôs, os trens, os parques e tal. Não é que tem um cara no escritório com um joystick, assim, igual um videogame, olhando na tela e controlando o robô. O cachorro, meu irmão, autônomo. Ele é autônomo, Diogo. Ele é autônomo. Ele sabe quando a bateria tá acabando, ele volta pra recarregar. Ele detecta um monte de coisa que um cachorro não detecta. Black Mirror. Vê em raio-x, vê infravermelho, vê sensor de calor, detecta sabe se tu tá armado, né? Exatamente. Detecta produto químico, detecta... É ligado por GPS, então ele chama outros 200 cachorros se ele quiser, enfim... Fazem um circo e tudo. Meu irmão, caraca, é incrível isso, E tem um episódio do Black Mirror com os cachorros. Você lembra disso? Tem um episódio... de alguma coisa assim. A mulher passa o episódio inteiro tentando matar um. Tem um que limpa o cocô do cachorro, não é isso? Não, tô falando dos cachorros soldados, assim, de matar mesmo, de bélico, sabe? De segurança. E aí a mulher passa o episódio inteiro tentando matar um desses cachorros lá. E aí no final aparecem vários e não tem como, enfim. Caraca. É isso, segurança também, cara. Nos aeroportos, os robôs que identificam... sentem produto químico, presença de droga, arma, comportamentos estranhos, detector facial. É muito difícil um cara procurado hoje em dia conseguir passar por lugares públicos nos Estados Unidos sem ser achado, cara. Porque ele vai ser filmado e vai ter um software de reconhecimento facial, né? E agora, calma lá que piorou. Porque você fala, bota uma máscara. Só que tem os softwares que identificam padrão de caminhada. Caraca, o jeito de andar da pessoa. O jeito de andar. Então, na China, eu vi um vídeo desse, põe uma câmerazinha no poste. Cara, as pessoas vão passando aqueles enxames de milhões de pessoas. E ficou um jeito de andar, um pouquinho puxado pro lado, que dá uma mancadinha, que é daquele criminoso tal que tá sendo procurado no estado tal. E aí os cachorros são chamados... Já cerca o cara. Quando o cara é abordado, já não dá mais pra fugir. Isso não é um episódio do Black Mirror, isso é a realidade. É real. Bota aí no Google agora. Bota aí. Cachorro robô Nova York. Tu vai ver qual é. É detector facial, detector de caminhada na China. Pô, você tá falando de segurança aí? Eu vi uma notícia recente de que mais da metade das senhas que pegaram numa pesquisa foram quebradas por uma inteligência artificial em menos de 1 minuto. De usuários comuns, né? Sim. Senha de Wi-Fi, senha de banco, senha de e-mail, esse tipo de coisa, né? E a boa notícia é que quando a senha tem mais de 12 caracteres e é aleatória, envolve letra maiúscula, minúscula, caracteres especiais e números, aí a inteligência artificial penou para quebrar. Algumas não conseguiu, outras... previram que ela ia demorar quase 1 ano para decifrar. Então fica uma dica boa aí, não usar senhas simples, porque agora a inteligência artificial é uma maravilha, é a realidade, uma ótima ferramenta para a humanidade, mas também pode ser usada para o mal, por outras pessoas de mente maquiavélica. Então, tome esse cuidado. Nunca deixem de ativar a autenticação em 2 fatores. Boa, moleque. O que é isso? Eu vou fazer um login no meu e-mail, aí eu ponho o meu e-mail, ponho a senha, entrou. Esse é um fator só, a senha. E quando é 2 fatores, eu ponho a senha, essa é a senha mesmo, manda lá pro meu aplicativo do celular. É você mesmo que tá querendo entrar? Ou um SMS, ou um e-mail, né? É você mesmo? Aí você tem que ir lá, sim, sou eu. Aí esses são 2 fatores. Aí já corta de vez qualquer tentativa. Por enquanto, pelo menos reduz em 99% a chance de invadir. E como qualquer bandido, né, cara? O cara vai abordar o que tá mais de fácil acesso, né? Você vai a oportunidade faz o ladrão, né? Pronto, você vai pular a casa que tá com muro baixo, não é que tá com muro alto, com cerca elétrica, né? Então, tente dificultar com cachorros robôs dentro. É isso. Tente dificultar a vida do cara. Facilita. Pô, a gente vai conversando, vou lembrando de umas coisas. Eu conheci um moleque de 9 anos, que agora ele tem 11, tem um tempinho que eu conheci, e ele entrava em qualquer rede Wi-Fi. Que isso, de qualquer lugar com o celular dele. Eu falei, não, moleque, essa parada não existe. Ele falou, não, é molinho aqui, ó. Esse aplicativo, aí tem não sei o que, VPN, aí tu baixa isso aqui. Aí tu abre outro aplicativo, mas se for direto, aí não vai, entendeu? Aí tu vê se aqui tiver verdinho, ó, fez assim, lá, entrei, outra. O moleque tinha Wi-Fi em qualquer lugar com 9 anos de idade. E utilizando ferramentas que são gratuitas, dá pra baixar pra qualquer lado. Tudo na Deep Web, né? Então, agora vivendo um momento muito louco.
Então vamos perguntar à inteligência artificial qual vai ser o bônus de hoje? Vamos, boa. Não, bônus de hoje não, tô invertendo as coisas, vamos pra prática. Mas aí eu achei que já era prática perguntar pra ela qual vai ser o bônus. Podemos. Não vai dar uma resposta plausível, ela vai falar uma coisa difícil da gente fornecer. Vamos testar, ué. Então tá, então agora vamos fechar aqui a imagem e vamos pra... prática. Chat e Midjourney. Chat Midjourney. Valeu! Fala galera, estamos aqui com o Chat GPT aberto. O link é esse aqui, ó, chat.openai.com. Eu já tenho o meu login. Se você nunca usou, você vai precisar fazer um cadastro. Como é que fala quando você pega o número do celular e registra? Verifica, vai verificar o número do celular. E aí você vai ter aqui o prompt do Chat GPT. O Chat GPT, ele entende a língua portuguesa. Então eu vou escrever em português aqui. O que eu posso pedir, por exemplo? Me dê um roteiro turístico de 3 dias na Chapada Diamantina sem gastar muito dinheiro. Vamos ver o que ele vai responder. Aí começou aqui, ó. Ele já está escrevendo. A Chapada Diamantina é um lugar incrível com muitas opções para turismo ecológico, cachoeiras, trilhas, grutas e paisagens deslumbrantes. Aqui está um roteiro de 3 dias na Chapada Diamantina que você pode aproveitar sem gastar muito dinheiro. Dia 1. Chegue cedo em Lençóis, a cidade base, para explorar a Chapada. Há ônibus regulares que partem de Salvador. Comece sua visita explorando a cidade, visitando o Centro Histórico, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a Praça Horácio de Matos. Faça uma caminhada até o Ribeirão do Meio, que fica a apenas 3 km de Lençóis. Lá você encontrará uma cachoeira incrível com água cristalina e poços naturais. À noite, jante em um dos restaurantes locais que servem comida típica baiana. Dia 2. Faça uma caminhada até a Cachoeira da Fumaça, blá 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 blá. E ele está escrevendo agora o dia 3, está finalizando. E ela retorne para Lençóis à noite e descanse para a viagem de volta. Essas são apenas algumas sugestões de atividades para fazer em 3 dias na Chapada Diamantina sem gastar muito dinheiro. A região oferece muito mais opções de turismo ecológico e o ideal é buscar informações com guias locais e pousadas para aproveitar ao máximo sua viagem. É incrível isso, não é? É incrível. O que mais que eu posso falar? Rodrigo, dá uma sugestão aí que eu posso pedir aqui para o Chat GPT. Uma dieta para quem está acima do peso e não come carne dessa pessoa. Uma dieta para quem está acima do peso e essa pessoa não come carne. Isso. Vamos ver o que ele vai escrever. Se você está acima do peso e segue uma dieta vegetariana ou vegana, existem muitas opções saudáveis e deliciosas que podem ajudá-lo a perder peso. Aqui está um exemplo de dieta para uma semana. Segunda-feira. Café da manhã. Pão integral com abacate e tomate. Lanche da manhã, uma maçã. Almoço, salada de quinoa com vegetais em grão de bico. Lanche da tarde, iogurte de soja com frutas vermelhas. Jantar, sopa de legumes com tofu grelhado. Terça-feira, café da manhã. Aí fala qual é o café da manhã. Smoothie de banana com leite de amêndoa e semente de chia. Lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Quarta-feira. Ele está escrevendo agora no momento. Quinta-feira. Vamos esperar aqui, ó. Lanche da tarde, palitos de cenoura com hummus. Muito bom. Sexta-feira, café da manhã, lanche da manhã, uma maçã de novo. Almoço, salada de macarrão integral. Pô, esse aí, na moral, vai emagrecer legal e vai comer bem. Sábado, panquecas de banana com manteiga de amendoim no café da manhã. Adoro. Ele tá acabando de escrever aqui, lanche da tarde. Smoothie de frutas vermelhas com leite de soja. Jantar e agora vai pro domingo, que é o último dia. E vamos ver o que ele sempre escreve uma coisinha no final também. Com certeza ele vai falar aqui de recomendação. É importante procurar um nutricionista, isso é tal. Quer ver? Vamos ver. Ó, lembre-se de beber bastante água ao longo do dia e de incluir exercícios físicos em sua rotina. Perfeito, para maximizar os benefícios dessa dieta. Consulte um nutricionista para adequar a dieta às suas necessidades específicas. Perfeito, obrigado, ChatGPT. Você é incrível. Quer mandar mais um ou vamos partir pro Midjourney? Bota Midjourney. Midjourney. Então, esse aqui é o ChatGPT, galera. Só vou mostrar aqui mais um negocinho para vocês. Eu pedi aqui para ele uma dieta para quem está acima do peso e essa pessoa não come carne. Eu posso editar essa minha mesma pergunta e ao invés de não come carne, de boi.
E aí ele vai escrever tudo de novo baseado nessa. Claro, aqui está um exemplo de dieta para quem está acima do peso e não come carne de boi. Então, olha que incrível. Aí eu posso pedir para ele parar de escrever. Beleza, não preciso saber. E eu posso voltar nessa pergunta aqui, ó. Me dê um roteiro turístico de 3 dias da Chapada Diamantina sem gastar muito dinheiro. E eu posso pedir para ele gerar novamente essa resposta. E ele vai gerar novamente a resposta. Ok, beleza, entendido. Era mais ou menos. Vamos para o Midjourney. Midjourney é uma ferramenta incrível de inteligência artificial que gera imagens. Para dar um exemplo, isso é tudo baseado em prompt, você está vendo aqui. O Midjourney foi instalado num aplicativo que se chama Discord. O Discord é feito para comunicação, surgiu entre os gamers, para eles se comunicarem enquanto eles estiverem jogando, tem uma comunicação mais fácil, com grupos ali separado, conversa por voz e tal. E desenvolveu a questão de prompts, e você consegue instalar inteligências artificiais e utilizar como interface o Discord. Então eu instalei o Midjourney aqui no Discord e eu já estou com ele aberto aqui. Eu posso, quando eu coloco aqui, ó, é toda uma programação /imagine. No caso do Discord, gente, é só em inglês que ele entende, tá? Então eu vou escrever tudo em inglês. E ele é baseado em prompts. Prompts são comandos de programação. E aí eu vou botar aqui, eu estava brincando aqui, como vocês estão vendo na imagem, uns robôs em Nova York, porque a gente falou aqui no episódio de robôs, de cachorros em Nova York. E eu posso pensar em alguma coisa assim, que tal, Rodrigo? Vamos gerar aqui um cachorro robô, armado, o que você acha? Cachorrão. Um cachorrão. Um tigre robô. Um tigre robô. Tigre Boa. robô. A Robot Tiger. Um tigre robô. Em patrulha. Ao invés de Nova York, vamos botar no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Tigrão da polícia. No Rio de Janeiro. E na Rio de Janeiro, favela. Ótimo. Gato guerreiro. No Rio de Janeiro, favela. Eu posso, inclusive, escolher o estilo dessa imagem. Pode ser uma fotografia, pode ser um cartoon, pode ser como a gente falou, uma pintura de Monet, pode ser igual Dali, surreal, enfim. Pô, bota aí tigre verde. Green Tiger. Depende, já vai ser o nosso novo mascote aí. Green Robot Tiger. Green Robot Tiger. In patrol na Rio de Janeiro, favela. Yeah! Ok, algum estilo específico? Realista. Realistic. Hyper realistic. Realistic style. Aí aqui são uns códigos que eu vou botar. Eu vou utilizar a versão 5 do Midjourney. O padrão dele é o 4, 5 é o novo, que já está mais desenvolvido, mas ainda está como se fosse em beta ainda, mas ele já está bem mais robusto. E Aspect Ratio, eu vou botar para não ficar quadrado, que é o padrão, eu vou botar 16:9. Isso. Na tela, bonito. Partiu. E aí, ó, ele está esperando para começar. Daqui a pouco ele já vai começar o processamento. Nesse meio tempo, eu já posso pedir outras coisas também para ele. Vamos mais alguma coisinha enquanto ele está processando ali o tigre robô? Vamos, uma parada muito sem sentido. Tá. Ih, tá ali, tá aparecendo, tá aparecendo. Tá aparecendo, ó. Tá 0% ainda, só o esboço. Aqui é o progresso. Ó, 15%, já dá... Tem aqui tipo um esfumaçado, mais ou menos, do que ele vai desenhar. Ele já tá gerando. Ó, eu tô vendo 4 tigres. Não sei se é robô não, mas deixa ele acabar, tá 31% ainda. Isso. Vamos... Tá com fome? Tô com fome. De quê? O que você gostaria de comer agora? Porra, hamburgão. Um hamburgão. Um hambúrguer de quê? De hambúrguer de um chumaço de dinheiro. Hambúrguer de dólar. Hambúrguer de dólar, de ouro. Sandwich. Money sandwich. Money sandwich. Money sandwich. Bota gold também na descrição. Money and gold. Porque aí eu não sei o que ele vai fazer, ele se vira. Mano. Caraca lá, acabou o robô, olha isso. Olha isso aqui. Olha esse robô tigre verde, na moral, olha isso aqui. É um tanque de guerra na favela do Rio. Na favela, pichação na parede. Caraca. Não, essa imagem aqui,
Vamos botar o link na descrição pra quem só estiver ouvindo ter ideia do que é. Isso, é na boa, moral, cara. Quem a pessoa que tá ouvindo pode clicar no link da descrição e ver. E vai ver um tigre camuflado na favela do Rio de Janeiro. Cara, olha, robótico, olha isso aqui, sensacional, cara. Sensacional. E aí o que eu ainda posso fazer gostei muito desse segundo aqui. E aí eu vou pedir pra ela me dar mais opções em cima desse segundo. Entendi. Ela vai estar trabalhando lá. Enquanto isso, vamos voltar no sanduíche aqui. Um sanduíche de ouro, money, de dinheiro e ouro. E o cenário. Hiperrealista também. O cenário. Cenário. Numa praia. Quero estar na praia, descansando, comendo sanduíche. In the beach. In the beach. Beach. Não, beach não é beach. Sunset. Pôr do sol também. Beach and sunset. Ah, ele vai ficar maluco, não tem como fazer um negócio desse. Hiperrealismo também? Tu gostou, né? Prau. Tá, e aí ele tá ali processando o tigre ali em cima. Ele tá gerando 4 daquela que eu gostei, ó. Sim, diferente. E já tá ali embaixo processando outras imagens. Tá esperando pra começar aqui. Ó, poxa, realmente, quem tá só ouvindo esse podcast, clica no link da descrição pra ver a complexidade e a perfeição de imagem que essa ferramenta gera tão rápido, cara. Aí, olha só, desses 4 que ele gerou, escolhe um pra eu fazer o upscale. Eu vou pegar essa imagem e gerar ela grandona para eu poder salvar com muita definição, vai até 8K. Ou seja, um cara de uma agência pode usar isso para imprimir, para entregar para o cliente, para colar na parede do escritório, para fazer material impresso. Livre de direitos autorais. Pode fazer o que quiser com essa imagem, que não vai ter implicação jurídica nenhuma. Imagina que você é designer, que você é dono de agência de propaganda, imagina o quanto você gasta com produção de imagem e não gera imagens tão boas quanto essa, né? Exato. Escolhe uma aqui, Rodrigo. Essa daí mesmo que você tá... Cadê? Ah, sei lá, essa daqui de baixo da esquerda, ó. Essa aqui? Olha que maneiro, bonita cara. Demais, né? Já tá meio machucado da vida esse cara. O tigrão mesmo. Então eu vou fazer o... Olha o sanduíche, vou botar. Peraí, cara. Vou fazer o upscale desse aqui, 3. Enquanto ele estiver trabalhando, vamos ver o sanduíche, como é que ficou. Olha isso. Sanduíche de... Caraca, que louco que ficou isso, cara. Ah lá, tem umas moedas de ouro dentro do sanduíche. Olha esse pão, cara. Eu quero muito comer esse pão, cara. Olha Nossa, isso. Olha aí. O queijo é feito de dólar, de dinheiro lá. Caraca, a areia da praia é perfeita, cara. Cada grãozinho. Mano, olha as sombras, eu não tô acreditando. Olha esse aqui. Cara, você que tá ouvindo, clica no link na descrição. Sem brincadeira, eu tô vendo o pôr do sol mais bonito já criado pelo universo. Olha. Um sanduíche na areia da praia, cara. Olha essa areia, tá muito perfeita, cara. Isso ela criou. Imagina que tem uma lanchonete, por exemplo, quer fazer o seu cardápio, quer... Tipo, economize dinheiro com o nosso sanduíche barato. Aí faz esse cartaz aqui. E a gente fala sempre de finança aqui no Tigrão, cara. Isso é uma ferramenta de ganhar muita grana, né, cara? Olha só. Olha a qualidade. Vou dar um zoom aqui. Uau. Olha isso aqui, Rodrigo. Uau. Olha isso aqui, cara. Olha essa textura. Muito maneiro. Muito maneiro. É incrível, não é? Muito maneiro. Então é isso, galera. Só uma... Eu ainda posso subir imagens, posso fazer mistura de imagens. Dá pra fazer 1 milhão de coisas. Isso aqui é 1% do que essa inteligência artificial é capaz de fazer. Só uma demonstração mesmo aí pra vocês ficarem babando. Caraca, demais, demais. Agora vamos dar o sanduíche pro tigre. Então, Tigrada, falamos aqui sobre inteligência artificial. Rodrigo, você quer falar mais alguma coisa? Não quero falar mais nada. Eu também não quero falar nada. Eu quero dizer o seguinte, que a gente tem este... É isso mesmo? Não, tu tá na despedida aqui, ó. Aqui nessa parte aqui. Obrigado. Então falamos sobre inteligência artificial, o que é inteligência artificial, para que serve, quais as limitações, quais as preocupações da inteligência artificial. Conversamos com a Marisa Ferro e também fizemos na prática um uso rapidinho só de demonstração do ChatGPT e do Midjourney. E é isso aí, agora o bônus. É isso mesmo, bônus. É o bônus.
que é o bônus, é um Porque PDF. a gente falou muito, cara, do chat GPT que gera texto e do Midjourney que gera imagem. Mas, Diogo, tem muita ferramenta diferente, maneiraça. E tem ferramentas para estas ferramentas. Exatamente. Como, por exemplo, uma extensão do Chrome que vai te ajudar com os prompts no chat GPT. Olha, isso aí vale ouro, hein? Então vai aparecer agora aqui na tela um QR Code para você escanear. Esse QR Code vai te levar a um formulário. Se você não quiser escanear ou estiver só ouvindo esse episódio, vai no link da descrição do bônus do episódio. Isso. E aí você vai entrar no formulário, preenche lá e você vai receber um link por e-mail para baixar esse PDF com todas essas ferramentas que vão te auxiliar a usar ainda mais, ainda melhor a inteligência artificial. Então, galera, episódio novo toda semana, segunda-feira, dia intergaláctico de lançamento de novos episódios do TigrãoCast até que a humanidade seja destruída pela inteligência artificial. Estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Overcast, Radio Public, até que a humanidade seja destruída pela inteligência artificial. Temos cortes todo dia no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Quai. Você acha todos, @TigrãoCifrão, até que a humanidade seja destruída pela inteligência artificial. Independente da plataforma que você estiver, like, ali curtir, é a tua hora de pagar tudo isso que tu ouviu de graça, te clean, segue, óbvio que se você não estiver seguindo, acaba as coisas não vão funcionar muito bem, você não vai ser notificado, você liga o sininho também e você comenta. Gostei, não gostei, já usei, não usei. Marca a pessoinha que você gosta, que você quer que ouça esse material, que encaminhe esse material aqui pra galera. Porque a inteligência artificial já afetou, já mudou a vida de todo mundo. Você nem percebeu, talvez seus amiguinhos também não tenham percebido. Opa, e se você aí tá no YouTube, para um pouquinho aqui, vai aparecer agora 2 sugestões de vídeo. Episódio 38, Programador, a profissão do presente. E aqui desse lado, episódio 40, o chocante mundo das criptomoedas. Valeu, Tigrada, tamo junto. Vral, até a próxima. Valeu!